E aí pessoal, tudo bem? Então hoje vai ser o quarto capítulo do livro, do meu e-book disponível aqui no perfil gratuitamente. E nesse quarto capítulo a gente vai falar de cultura organizacional. O que é, por que é importante para o meu cliente. Então vamos lá. A cultura organizacional é o conjunto de valores, expectativas e práticas que orientam e informam as ações de todos os membros da equipe, de todos os funcionários da empresa, desde a pessoa que está na ponta atendendo o cliente até o presidente da empresa, né? É uma coleção de características que representam a sua empresa e mostra aos seus funcionários como eles devem representá-la. Então, por exemplo, ela é tão importante que se você tem funcionários entrando na empresa, eles já entram numa empresa que tem alguns valores estabelecidos e o funcionário ele já sabe como aquela empresa funciona, né? Então, assim, existe aquela frase famosa de que o ambiente molda a pessoa. Isso é muito verdade quando a gente trata de cultura organizacional também, né? O ambiente, ele vai mostrar para o teu funcionário que a sua empresa é séria em determinado aspecto, a sua empresa é séria, focada no cliente. Ele vai acompanhar aquela cultura em todas as pessoas, desde os colegas de trabalho até a gerência, enfim, a diretoria, a presidência, e por causa desse ambiente, ele vai ficar propenso também a agir da mesma forma. Então, a importância de uma cultura organizacional focada no cliente. Uma empresa que tem os seus valores sólidos e focados no cliente responderá de forma positiva a cada demanda de atendimento que surgir. Do CEO da empresa até o funcionário que lida com o cliente diretamente, né, o que a gente está falando aqui, esses valores serão sempre colocados em prática visando uma resolução rápida e focada no encantamento do cliente. Então, por exemplo, empresas que têm essa cultura focada no cliente, isso vai ser passado naturalmente para o funcionário. O funcionário sabe que ele precisa agir daquela forma porque ele é amparado pela diretoria, pelos colegas, por aquele ambiente, né, focado na resolução do problema. Inclusive, esse funcionário ele tem mais autonomia para resolver as coisas, porque aquilo faz parte de uma cultura forte da empresa. Continuando aqui a leitura, pode parecer difícil pensarmos em encantamento dos nossos clientes de uma forma aparentemente simples. É verdade, mas quando a empresa possui essa cultura firme e apoiada pelo exemplo da diretoria, não só para os clientes, mas também para os funcionários, que são os famosos clientes internos, funcionário a gente chama de cliente interno, isso fica mais fácil. Inclusive, um adendo aqui, fazer uma nota sobre essa parte. Não adianta você ter uma cultura focada no cliente externo, né, se você não tem uma valorização do cliente interno, que é o funcionário. Então, assim, para que funcione, para que a empresa seja focada no cliente de verdade, ela precisa focar primeiro no funcionário, né? É um conjunto de coisas. Essas coisas elas se completam. Você não pode ter uma empresa, vamos tratar assim, que seja uma espécie de carrasco para o funcionário que quer atender o cliente externo bem e quer ter uma cultura de experiência do cliente focada no cliente de sucesso. Isso não existe, é um conjunto de coisas. Então, uma cultura forte e valorosa também dá mais conforto, apoio e autonomia aos funcionários e aumenta a autoestima e satisfação com a empresa, o que eu falei de autonomia. O funcionário ele precisa também ter autonomia e isso também faz parte da cultura organizacional focada no cliente, que dá autonomia para o funcionário resolver determinadas demandas dos clientes, tá? Reclamações, enfim. Quando ela é centrada no cliente, ela sabe, a empresa já tem na cultura alguns padrões de atendimento, algumas coisas pré-definidas que fazem com que o funcionário saiba o que fazer ali, saiba como agir em determinadas demandas do cliente, reclamações, enfim, sem precisar ficar recorrendo a outra pessoa, sem ficar naquele passa, repassa, não é comigo, vou passar para o setor tal. Isso não pode existir numa empresa séria, focada no cliente, tá? Você tem que dar autonomia para o funcionário. Um grande exemplo no Brasil, agora a gente vai falar do case que eu estou tratando aqui nos 8 capítulos, que é o Nubank. Então, um grande exemplo no Brasil de uma empresa que nasceu com uma cultura forte e focada na experiência do cliente é o Nubank. Com alto índice de satisfação dos clientes, o Nubank tornou-se o que é porque todos os funcionários envolvidos com os clientes entraram em uma empresa que já tinha em suas raízes e na diretoria valores que sustentavam a ideia real de que o cliente deve ter uma excelente experiência de atendimento. Quando a empresa tem isso, os funcionários se adaptam naturalmente. Então, o Nubank ele nasceu dessa necessidade de oferecer aos brasileiros um banco digital sem burocracia que funcionasse e que tivesse o principal que a maioria dos bancos, a maioria não, todos os bancos não têm, né? Vamos falar a verdade, que os bancos do Brasil não têm, os grandes bancos,
que é uma cultura focada no cliente, que é uma valorização do cliente, um atendimento que respeite o cliente, que não deixe o cliente no telefone, que não deixe o cliente desamparado, que não deixe o cliente em filas que não acabam mais nos bancos. Então, o Nubank ele veio para acabar com isso. Não é à toa que o Nubank em 8 anos, se não me engano, 8 anos, o Nubank conseguiu aí 50 milhões de clientes. A última vez que eu vi tinha 48 milhões de clientes, que foi quando eles abriram capital na bolsa. Eu até falei sobre essa questão de investimento e de empresas que recebem investimentos, porque o Nubank ele recebeu uma série de investimentos, inclusive de investidores muito importantes como Warren Buffett. Por quê? Porque o Nubank ele tinha aquele índice de satisfação dos clientes muito grande. Então, quando o investidor olhava para o índice de satisfação, que era um dos principais números que eles apresentavam, o investidor olhava e falava, caramba, quando começar a dar lucro, quando essa empresa abrir capital, quando essa empresa começar a dar certo, essa empresa vai ser demais, vai dar muito retorno para a gente. Porque o índice de satisfação e o crescimento dessa empresa em tão pouco tempo foi estrondoso, foi muito grande. E qual é o grande segredo disso? Qual foi o grande segredo do Nubank? Uma cultura organizacional, cultura da empresa focada no cliente de verdade. O Nubank fez na prática o que muita empresa fala apenas na teoria. Sucesso do cliente, experiência do cliente, o atendimento, essa cultura focada no cliente de verdade. O Nubank fez isso na prática. O Nubank fez isso de verdade, o cliente sentiu essa diferença, né? Era uma dor ali de todo brasileiro ter um banco, um cartão de crédito, uma conta digital que respeitasse de fato o cliente, que resolvesse as demandas, as reclamações, os problemas de atendimento de forma bem rápida. E aí o Nubank conseguiu se tornar o que é. Conseguiu montar uma rede de fãs e esses fãs levaram a marca do Nubank adiante, né? E indicando para parentes, enfim, indicando para todo mundo. Então, quando você tem isso, quando você consegue uma leva de fãs, aí, os clientes se tornando fãs, como aconteceu com o Nubank, você tem uma empresa de sucesso em pouco tempo, e quando você consegue manter isso com consistência, que é até então a questão cultural, a consistência da empresa, você cresce. Não tem outro destino senão o alto crescimento, o grande crescimento da empresa. Então é isso, esse capítulo a gente tratou sobre esse resumo aqui rápido, mas que dá para vocês um norte sobre o que é essa cultura organizacional focada no cliente e como isso é importante para a empresa. Se vocês quiserem pesquisar mais sobre o Nubank, assistam a entrevista da CEO, de uma das CEOs do Nubank, a Cristina Junqueira, tá no podcast Os Sócios. E você pode assistir isso aí no YouTube para você verificar ali a cultura e ela explicando um pouco mais de como nasceu aí o Nubank, essa cultura. É uma bela aula para você entender como que é uma empresa focada no cliente e tem isso como cultura forte aí da empresa, tá bom? Vamos aí para o 5º capítulo, amanhã eu postarei aí o 5º capítulo. E depois na sexta-feira teremos o 6º e último capítulo do e-book, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais.